Vamos fazer uma leitura no livro do profeta, o servo de Deus, Josué, capítulo 24. Josué 24, irmãos, versículo de 1 a 25. Josué 24, de 1 a 25, depois cantamos o Salmo 100. Josué 24, versículos de 1 a 25, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, sobre estes, e o mar os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais e que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito,
da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos louvar com o Salmo 100. Salmo 100.
Josué 24. Quero ler novamente os versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, já no final da sua vida, e depois de ter estabelecido o povo de Deus na terra prometida, na terra de Canaã, Josué, já idoso, ele profere as suas últimas palavras para o povo de Deus. É um momento especial, meus irmãos, de renovação da aliança. Josué, ele relembra a Israel os grandes feitos, os grandes atos redentores de Deus em salvá-los, em libertá-los do Egito, em guardá-los na peregrinação no deserto por 40 anos, e em conceder a cada uma das 12 tribos de Israel a sua porção de terra em Canaã, terra que eles não cultivaram, cidades que eles não edificaram. Deus deu graciosamente ao seu povo. E agora Josué, ele convoca o povo de Deus a responder à bondade de Deus com gratidão. E é exatamente isso que ele faz no nosso texto. Aqui no capítulo 24, do verso 1 ao 13, ele mostra o que Deus fez por eles. E agora ele diz: agora, pois, ou seja, em virtude de tudo isso que o Senhor fez por vocês, temam ao Senhor, sirvam ao Senhor, sirvam a Ele somente, escolham servir a Deus. Veja que Josué, irmãos, ele foi um líder exemplar, porque ele convoca o povo a servir a Deus, e ele diz aqui, sem nenhum receio, que ele e a família dele já tinham escolhido servir somente ao Senhor. Então esse é o chamado de Deus para a igreja, para você, crente. Cada vez que nos reunimos na igreja, nos cultos, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus, ouvindo sobre os grandes feitos do Senhor para conosco, e Ele espera de nós uma resposta de fé, uma resposta de gratidão a Ele. Então esse é o chamado de Deus nessa hora para a sua igreja. Escolha servir ao Senhor. Vamos ver duas coisas aqui, irmãos: o que é servir a Deus e como servir a Deus. Como eu disse, Josué começa o nosso texto com duas palavras importantes: agora, pois, temei ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor. Irmãos, isso mostra que ele está relacionando o que ele está dizendo com o que ele tinha falado anteriormente, mostrando que o nosso serviço a Deus, o nosso temor a Deus, é uma resposta pela salvação. Não é uma coisa que você faz porque quer receber algum benefício da parte de Deus, mas você obedece e você se entrega a Deus porque você quer mostrar a sua gratidão. E isso é a nossa salvação, meus irmãos. Salvação não é somente ser liberto do inferno para ir para o céu. Salvação significa ser feito santo pelo Senhor
para servir ao Senhor. Paulo vai dizer lá em Tito 2, versículo 14, exatamente isso, que Jesus morreu não somente para nos redimir de toda iniquidade, mas para fazer de nós um povo exclusivamente seu, santo e zeloso de boas obras. Então Josué mostra isso. Ele mostra também, em segundo lugar, que o nosso serviço a Deus, que não é somente uma resposta de gratidão, mas é também uma ordenança do Senhor. Não é uma coisa que você escolhe se vai fazer ou não. Não é opcional. É um mandamento. Sirvam, temam, obedeçam ao Senhor. Não somente nos bons momentos, não somente nos maus momentos, não somente na mocidade, mas na velhice, em toda a sua existência, você tem o chamado e o compromisso de servir a Deus com integridade e com fidelidade. Irmãos, nós temos percebido, e isso é um fato, em toda a história da igreja, também em nossos dias, também em nosso meio, pessoas que confessam a fé em Deus, começam bem na igreja, servindo ao Senhor com dedicação, com prazer, só que lá no meio do caminho, diante das lutas da fé, das provações, das tentações do mundo, muitos voltam atrás, fazem como a igreja de Éfeso, abandonam o primeiro amor, esquecem de Deus, do compromisso que fizeram. Que Deus nos livre que isso aconteça conosco, mas que a gente possa continuar firme na corrida da fé, servindo e dedicando-se inteiramente ao nosso Deus. Irmãos, a palavra-chave aqui no texto, o verbo mais importante aqui é o verbo servir. Servir. Aqui do verso 14 até o 25, esse verbo ele aparece 14 vezes, para você ver que a ênfase é em servir a Deus. E no nosso texto, que é o versículo 14 e 15, esse verbo ele aparece 7 vezes. E na maioria da aparição desse verbo está relacionado a servir a Deus, servir ao nosso Deus. Mas o que significa servir a Deus, irmãos? Nós podemos dizer duas coisas. Em primeiro lugar, servir a Deus é adorar a Deus. Servir a Deus é prestar culto ao Senhor. Para isso Ele nos redimiu, para isso Ele nos libertou da nossa condenação, para servirmos a Ele em adoração. O que nós estamos fazendo aqui é um serviço de culto ao nosso Deus. Irmãos, quando Deus mandou Moisés até o faraó para libertar o seu povo da escravidão, Deus disse a Moisés para dizer o seguinte a faraó: deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E aqui, irmãos, o sentido é para que me preste culto, para que venha me adorar como seu único e verdadeiro Deus. Daí podemos entender porque Deus ordenou o tabernáculo, os sacerdotes, os sacrifícios, as festas que havia no meio do povo de Deus. Tudo isso estava relacionado ao serviço de adoração ao Senhor. É por isso que Ele deu também a nós o 4º mandamento: lembrar do dia de sábado para o santificar, para descansar das nossas obras e nos deleitar nas suas obras com alegria e em plena adoração. Então, o serviço para o qual Deus nos chama é adorar a Deus, não forçadamente, não enfadonhamente, mas alegremente e de todo o coração. Um culto reverente, um culto santo,
mas também um culto alegre e cheio de ações de graças. Como nós cantamos há pouco no Salmo 100, servi ao Senhor com júbilo, celebrai ao Senhor com alegria. E nós fizemos, irmãos, esse voto quando nós professamos a nossa fé, todos aqueles que professaram a sua fé. Talvez você ainda se lembre de algumas perguntas que lhe foram feitas e você respondeu sim, eu prometo de todo o meu coração. Uma delas era que você se comprometia em observar o dia do Senhor, para prestar culto a Deus, na comunhão dos santos. E será que isso tem se manifestado na sua vida? O deleite de adorar a Deus, de vir à igreja, de servir ao Senhor com alegria. Irmãos, é triste dizer, mas esse é um ponto em que muitos têm falhado, deixado de congregar por motivos inúteis e banais. Que Deus nos livre disso também. Quando a gente entende o que o Senhor, o que Ele é para nós, o que Ele fez por nós, nós não vamos medir esforços para adorá-lo no culto solene. Como o salmista, no Salmo 122, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como Davi, no Salmo 27, meu prazer é viver na presença de Deus, nos seus átrios. Então, um crente é alguém que é chamado para a adoração, para o serviço de adoração a Deus. É alguém para quem o culto não é uma opção, ou uma coisa monótona ou tradicional, é, na verdade, prioridade. Escolha servir ao Senhor, prestando a Ele culto. Agora, essa escolha de servir a Deus, ela envolve também a obediência. Servir ao Senhor é adorar a Deus, mas também obedecer a Deus. O ato de adorar a Deus já é uma obediência, irmãos. Você está aqui hoje, é uma obediência ao 4º mandamento. Porém, a nossa obediência ela é mais ampla. Por isso que Deus nos deu os 10 mandamentos da sua lei, as 10 palavras da aliança. Ele nos libertou da escravidão do pecado, e Ele agora nos dá os seus mandamentos para que nós possamos, com a graça dEle, com a ajuda do seu Espírito Santo, obedecer a estes mandamentos. Poderia citar alguns deles aqui, vocês conhecem muito bem, mas eu queria destacar algo que também relacionado à questão da comunhão dos santos, da obediência na questão da comunhão dos santos, que é um dos assuntos que a gente tem tratado nas pregações, é que você também promete dedicar a sua vida ao Senhor, sendo um membro vivo da sua igreja. Se você lembra da sua profissão de fé, você também fez esse voto. Prometo servir ao Senhor na sua igreja, usando os meus dons para a edificação do corpo de Cristo. Não somente congregando para ouvir a voz de Deus, mas também usando do meu tempo, dos meus dons, dos meus recursos, das minhas habilidades, para promover o crescimento da igreja de alguma forma. Não importa se você é oficial, se você é um membro do corpo, homem, mulher, jovem, adulto, sempre há algo que você pode fazer para obedecer a Deus na sua vocação de membro. E nós sabemos, irmãos, que esse servir a Deus, pela adoração, pela obediência, não é uma coisa que a gente faz tão facilmente. Vai de encontro à nossa natureza. Servir a Deus é algo que vai de encontro ao nosso egoísmo natural, ao nosso orgulho natural. Na verdade, nós queremos ser servidos em vez de servir. Queremos a glória para nós, como os fariseus faziam. Tem muita gente que entra na igreja
e faz a pergunta errada. Ela se pergunta: o que é que essa igreja pode fazer por mim? O que é que eu vou ganhar? Qual é a vantagem? Qual é o lucro que eu vou ter fazendo parte dessa igreja? Irmãos, essa pergunta revela o egoísmo, o interesse do coração. A pergunta é certa, correta, eu vou me unir a essa igreja. O que é que eu posso fazer por ela? Como é que eu posso servir ao corpo de Cristo, de alguma maneira? Isso é servir a Deus na comunhão do seu corpo. E aqui nós temos que olhar para Cristo, que teve que dar uma lição de moral dos seus discípulos, que estavam brigando entre si para ver quem era o maior deles, que estavam querendo lugares de honra na presença dele, que estavam querendo ser servidos. E Jesus fala: não é assim no meu reino. Aquele que quer ser grande tem que se tornar pequeno. E quem quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Josué foi um servo fiel ao Senhor, da mocidade à velhice, como jovem servo de Moisés, até agora no final da vida dele, ele serviu integralmente ao Senhor, em fidelidade. Mas o nosso maior exemplo de serviço, o grande diácono da igreja, é Cristo. É Ele que nos motiva a servir, pelo seu próprio exemplo. Ele é aquele que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir, dando a minha vida em resgate por muitos. Ele escolheu servir a Deus, servir ao seu povo, um serviço doloroso. A cruz estava na agenda de Deus para ele, e foi por meio dela que ele ganhou a nossa redenção, sendo obediente, fiel, até a morte da cruz. Então, quando você se sentir desmotivado, desanimado, sem querer servir ao povo de Deus, olhe, considere e atente para Cristo, de como Ele se deu por nós, de como Ele serve não só como fundamento da nossa redenção pelo seu ato de servir, mas também como nosso exemplo. Cristo é o segredo, é aquele para quem devemos olhar, para então ter disposição para servir a Deus na sua igreja. Isso é a primeira coisa, irmãos. O que significa servir a Deus. Mas agora, como eu sou chamado a servir a Deus? Josué, ele não diz ao povo: olha, temam a Deus e sirvam ao Senhor e ponto final. Ele acrescenta algo: sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade. Veja aí no versículo 14: integridade, fidelidade. Irmãos, a palavra integridade, ela traz a ideia de inteireza de coração. Quando a Bíblia fala que Jó era íntegro, que Noé era um homem íntegro, é que esses homens, eles tinham o coração inteiramente inclinado para Deus. Não que eles eram perfeitos, não que eles não tinham nenhuma falha. A Bíblia até mostra os erros de Noé, de Abraão, de Jó, de tantos outros. Mas o ponto é que Deus era o norte e o centro e a prioridade da vida deles. Ou seja, eles não dividiam a glória do Senhor com ninguém e nem com nada. Eles amavam a Deus de todo o coração, a ponto de cumprir o propósito de Deus para a vida de cada um deles. E quando eles falhavam, como era que eles revelavam a sua integridade? Confessando ao Senhor os seus pecados, suplicando perdão e voltando de novo ao serviço obediente. Então, integridade é isso, irmãos. É você ter uma inteireza de coração. É você não ter um pedacinho sequer do seu coração que não seja destinado a Deus. É você ter uma harmonia entre o seu pensamento e a sua atitude.
É aquilo que você confessa, se manifesta na maneira como você vive. Isso é servir a Deus com integridade. Eu queria destacar duas coisas sobre esse servir a Deus com integridade. Primeiro, significa servir a Deus com exclusividade. Exclusividade. Quando um canal de televisão anuncia um filme ou um jogo de futebol, quando ele diz assim, exclusivo, é porque só tem naquele canal. Não vai passar, você pode procurar em outros, não vai achar. É exclusivo. É somente ali. Então, quando Josué diz, sirvam a Deus com integridade, ele está dizendo, sirvam a Deus com exclusividade, somente a Ele. Por isso que ele faz um desafio aos israelitas aqui. Escolham a quem vocês vão servir. Veja o que ele diz. Ele fala, deitem fora, ou seja, joguem no lixo os falsos deuses que os vossos pais serviram e sirvam ao Senhor. Mas veja o verso 15, como ele diz aqui. Ele diz, escolham a quem vocês vão servir. Aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Irmão, Josué aqui está sendo irônico com o povo de Deus. Ele não está sugerindo aqui a escolha entre os deuses antigos de seus pais ou os deuses locais dos amorreus. Então, ele está dizendo, olha, escolha, vocês vão servir aos deuses antigos que vossos pais serviram, lá da época de Abraão, ou vocês vão servir aos deuses que há aqui entre vocês, no meio dos amorreus, aqueles povos que cercavam Israel. E Josué não está dizendo que, ele não está fazendo uma equivalência, dizendo que é igual servir a Deus ou servir a qualquer tipo de ídolo. Ele está dizendo, escolham, tomem uma atitude, não podem ficar em cima do muro, é Deus ou os ídolos, escolham. Elias também falou isso, lá na frente, né, no episódio lá lá de Baal, né, ele destruiu Baal, falso Deus, que desceu fogo do céu. Ele chamou o povo a escolher. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. É como se ele estivesse chacoalhando o povo. Ele quer que o povo fique chocado mesmo. Escolham. Não tem que ficar tentando servir a dois senhores, porque Jesus vai dizer que isso é impossível. Então, servir a Deus com exclusividade, irmãos, é abrir mão de qualquer coisa ou pessoa que está tomando a metade da sua atenção, do seu coração, dividindo os seus interesses entre Deus e qualquer coisa que pode ser um ídolo na nossa vida. Josué, ele serviu a Deus exclusivamente. Em todo o tempo, da mocidade à velhice, ele serviu exclusivamente ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. É preciso avaliar se você realmente tem colocado alguma coisa acima, no lugar ou ao lado de Deus. Sondar o seu coração. Porque não tem como você ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, como muitos tentam viver. Servindo a dois senhores. Servir a Deus com exclusividade. É o primeiro aspecto de servir a Deus com integridade. O segundo é servir a Deus com toda a sua casa. Servir a Deus integralmente é com toda a sua família. Eu e a minha casa, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não quer servir a Deus sozinho. Ele quer adorar a Deus com toda a sua casa.
E é por isso que Josué deu testemunho aos seus filhos, desde a mocidade. E veja agora, irmãos, ele está falando já no final da vida dele. Se eu não me engano, ele chegou a 110 anos. E ele está falando no final, e ele está dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, na velhice. Isso é maravilhoso. Certamente ele tinha a mesma atitude de Jó, de conduzir a sua casa no serviço a Deus, de adoração, de orar pelos filhos, com os filhos, de ensinar a palavra de Deus, de levar os seus filhos diligentemente para os locais de adoração, no tabernáculo. Então isso é o chamado de Deus para nós, servir ao Senhor com toda a nossa casa. Porque é assim que Deus edifica a igreja, por meio de famílias. Lembra quando ele salvou Lídia, lá em Filipos, e o carcereiro? Foi com toda a família. Toda a família serviu a Deus, se entregou a Deus. Então, irmãos, isso significa que quando a gente tem filhos adolescentes, pequenos, quando o pai e a mãe faz parte da membresia da igreja, do povo de Deus, eles têm esse chamado de evangelizar os seus filhos. Evangelizar não é falar com as pessoas de fora da igreja, é também, mas o primeiro campo missionário é a nossa casa. Certamente nós aqui temos um parente descrente, ou mais de um. Às vezes são mulheres que temem a Deus, mas o marido é incrédulo, ou o contrário, homens que temem a Deus, mas a mulher é incrédula, pais que choram vendo seus filhos afastados da igreja, longe de Deus. Então, se isso é a nossa realidade, nós não devemos desistir de orar pelos nossos, de clamar a Deus pela salvação deles, de testemunhar de Jesus para eles, porque mesmo se um dia o Senhor nos tire da face da terra, o nosso testemunho vai ficar de pé, vai falar ainda ao coração deles. E pode ser que um filho, um parente seu, um marido, uma esposa, se converta, nem que você esteja mais aqui, porque Deus não rejeita a oração dos justos, e nem afasta de nós a sua graça, porque a promessa dele é para os pais e para os filhos. Servir a Deus com integridade é você se esforçar para que você e toda a sua casa sirva ao Senhor. Mas a outra palavrinha aqui muito importante, irmãos: servir a Deus com fidelidade. Servir a Deus com fidelidade. Aqui Josué tem em mente duas coisas. Primeiro, servir a Deus com fidelidade é depositar nele a nossa confiança. Irmão Josué, ele sabe muito bem, a hora dele está chegando, ele vai morrer. E aquela geração jovem que entrou em Canaã vai continuar ali, naquela região. Como a gente leu aqui no versículo 13, uma boa terra, que eles não fizeram nenhum esforço para adquirir, com muitas plantações, muito campo para o gado, né, para eles cuidarem de seus rebanhos. E havia tentação, sim, do povo de Deus se esquecer do Senhor, confiar nos seus bens, nas suas riquezas, na sua prosperidade. Isso é destacado por Moisés, lá em Deuteronômio 8. Moisés já tinha alertado o povo contra isso, para que eles não abandonassem a Deus, se esquecessem de Deus, por causa dos seus recursos, e também por causa dos falsos deuses que cercavam aquela região. Por isso ele diz: confiem no Senhor. Servir a Deus com fidelidade é você depositar a sua confiança
não na estabilidade dos seus bens, não em homens em quem não há salvação, não na sua sabedoria ou habilidade, mas naquele que é o seu socorro presente, naquele que é o nosso ajudador, Deus, o Deus da aliança. Confiar em Deus, irmãos, em todo o tempo, é servir a Ele com fidelidade. Mas Josué diz mais: servir a Deus com fidelidade tem a ver também servir a Ele com lealdade. Confiança, lealdade. Lealdade é uma palavra que é muito apropriada, por exemplo, para o contexto do casamento. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. É onde ambos fizeram um compromisso diante de Deus no altar, de serem leais um ao outro até que a morte separe. É assim que Deus lida conosco, irmãos. Deus é como se fosse o nosso marido. Nós somos a sua esposa, o povo que Ele comprou para si mesmo, com quem Ele fez uma aliança, e Deus mantém a sua lealdade para conosco. Josué vai dizer isso no capítulo 23 aqui, que é a continuação do sermão. Você pode ler em casa o capítulo 23. Josué vai dizer naquele capítulo que nenhuma promessa de Deus caiu no chão, caiu por terra. Todas elas à risca se cumpriram, porque Ele é leal. Ele mantém de pé a sua palavra. Ele não é homem para que minta. E Ele exige de nós lealdade. Irmãos, notem que essa geração para quem Josué está aqui se dirigindo, eles se comprometeram. Nós vamos servir ao Senhor, Josué, não se preocupe. Nós serviremos a Ele somente. Eles vão dizer isso lá no final, verso 24. Porém, irmãos, quando passou-se algumas décadas, chegou a era dos juízes, e nós vemos com tristeza que os filhos e os filhos dos filhos dessa geração se tornaram desleais ao Senhor. Isso é tentador para nós também. O mundo está aí diante de nós com as suas ofertas ilusórias, enganadoras, tentando nos afastar da lealdade ao Senhor. Riquezas, egoísmo, orgulho, imoralidade, desonestidade, amizades erradas, enfim. Quem ama ao mundo, a Bíblia diz, tem traído a Deus. É até a palavra original que Tiago diz lá, adúlteros e adúlteras. Ele fala infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo do Senhor. Pense nisso, no que Deus fez por você, até onde Cristo foi para resgatar você, derramando o seu sangue no Calvário, dando a vida dele por nós, sendo leal a nós, cumprindo as suas promessas, e ainda outras que haverão de se cumprir na eternidade. Haveríamos de virar as costas para este Deus, irmãos? Como acontece numa traição em um casamento, algo doloroso, que machuca, ele também fica entristecido quando nós o traímos, quando nós somos desleais, quando nós não o servimos com a fidelidade que ele exige de nós aqui.
Agora a pergunta é: quem aqui é suficiente para estas coisas? Quem de nós aqui é capaz de servir a Deus com toda a integridade e fidelidade? Perfeitamente, vamos dizer assim. Nenhum de nós. Nenhum de nós, irmãos. Somos frágeis, fracos, limitados. Vez por outra, falhamos. Mas notem, Deus é misericordioso e a sua graça é constante. A nossa suficiência vem dele. Ele vai conceder graça, ele vai conceder força, ele vai conceder os recursos necessários que você precisa para servi-lo fielmente. Ele vai nos ajudar a caminhar com fidelidade até o fim. Como nós vamos ler aqui no final, no livro do profeta Isaías, você pode ler na sua Bíblia, Isaías 41. Isaías 41 diz assim, 8 a 10. E também o versículo 13. Olha o que o Senhor diz a nós, irmãos. Isaías 41, 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E olha aqui, irmãos, a nossa força. Olha o que Deus diz, olha o que Ele promete. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo a você, não temas, porque eu te ajudo, eu te ajudo. Se você se dispõe a servir a Deus conforme Josué se dispôs, com integridade de coração, com fidelidade, escolhendo servir somente a Ele, dedicar sua vida a Ele, Ele vai ajudar você. Ele nos promete graça, tomar-nos pela mão, nos conduzir em triunfo até o final. Que Deus tenha misericórdia de nós, a começar por mim, por cada um de nós aqui, para que possamos ser, irmãos, servos e servas fiéis do Deus vivo. Possamos também um dia, cada um aqui, poder dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Oremos por isso, para que as nossas famílias de sangue, pessoas a quem amamos, também se convertam, creiam, se unam ao corpo de Cristo. Nós vamos orar por isso, para que Deus também tenha misericórdia deles. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, um chamado urgente e necessário, para que cada um aqui escolha somente servir ao Senhor. Sabemos que não é fácil, ó Deus, diante da nossa natureza egoísta e pecaminosa, da nossa tendência à idolatria. Ó Pai amado, sê propício a nós, pecadores, e perdoa-nos quando muitas vezes fomos infiéis para contigo. Ó Pai, renova-nos as forças para que possamos, na graça do Senhor, assumir o compromisso fiel de servir ao Senhor com integridade de coração. Também com toda a nossa casa, ó Pai, nos ajude,
porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Fortalece a Tua igreja, fortalece os nossos jovens para que digam não ao mundo que os tenta continuamente e se entreguem com fé ao Deus vivo e verdadeiro. Ó Pai, nos dá uma semana abençoada em nossos afazeres, estudos, trabalhos. Abençoe os casais para que cresçam no amor, um para com o outro, para com Cristo. Abençoe aqueles irmãos e irmãs que sofrem com um parente descrente, incrédulo. Tem misericórdia, Senhor. Toca no coração deles, para que se rendam aos Teus pés, humilhados e arrependidos dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nos ajude a dar testemunho de Cristo a eles, para que também se rendam ao Senhor juntamente conosco. Tem misericórdia da Tua igreja. Abençoa o trabalho de evangelismo. Abençoa as visitas pastorais, diaconais. Abençoa, ó Deus, o serviço, a Tua obra aqui. Não é uma obra nossa. É uma obra feita por homens limitados, pecadores. Mas é uma obra que vai persistir, continuar e se manter de pé, porque o Senhor prometeu edificar a Sua igreja. Pai, cuida do nosso país, dos nossos governantes, tem misericórdia da nossa nação. Que possamos confiar a nossa vida plenamente aos Teus cuidados, independente das guerras entre as nações, da crise que pode prevalecer no país, qualquer coisa que venha acontecer, possamos nós descansar nos Teus braços, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.